crianças, tudo bom? Bom dia! Hoje a nossa metodologia vai ser um pouco diferente do que a gente está habituado. Normalmente vocês me veem e também escutam minha voz. Hoje vocês irão escutar minha voz e visualizar o nosso slide. Por quê? Porque hoje é a nossa recapitulação de tudo aquilo que a gente estudou durante esse quarto bimestre. Nós iremos fazer uma revisão para a quarta avaliação. Sendo assim, essa será a metodologia utilizada hoje. Tudo bem? Então, nós iremos começar nossa revisão com o conteúdo de gênero do substantivo. Nós estudamos gênero do substantivo lá no iniciozinho do nosso quarto bimestre. Ele ficou lá na página 127 até a 132. Quando a gente fala em gênero do substantivo, nós falamos em masculino e feminino, porque é esses gêneros que existem no substantivo. Eu posso ter menina, que é um substantivo feminino, e estojo, que é um substantivo masculino. O que vale ressaltar é que antes dos substantivos de gêneros masculinos ou femininos, a gente pode utilizar alguns artigos. Por exemplo, se ele for o substantivo do gênero masculino, a gente pode utilizar o, os, uns. Eu posso falar o cachorro, os cachorros, um cachorro, uns cachorros. Se ele for substantivo do gênero feminino, nós também podemos utilizar alguns artigos. Estes são a, as, uma, umas. A gente pode falar a caneta, as canetas, uma caneta ou umas canetas. Então, ao falar de gênero do substantivo, nós estamos falando em feminino ou masculino. Tudo bem? Agora, nós vamos passar para número do substantivo. Quando a gente fala em número do substantivo, a gente fala em singular ou plural. O que seria o singular? É quando a gente tem apenas um, e o plural é quando a gente tem mais de um. A gente tem como o singular, por exemplo, o gato. E aí eu tenho um gato apenas. Agora, quando eu uso o plural gatos, eu posso falar os gatos. Neste caso, eles são mais de um, por isso eles se tornam plural. Então, eu posso formar a frase o gato é lindo, no singular, ou os gatos são lindos, no plural. Tudo bem? Falou em número do substantivo, falou em singular ou plural. Esse conteúdo está lá na página 144 a 147. Nós também estudamos grau dos substantivos. Bem, quando nós falamos em grau dos substantivos, nós falamos em um grau normal, um grau aumentativo e um grau diminutivo. O que seria o grau normal? É aquela palavra que está de acordo com como ela é escrita. O normal dela seria, por exemplo, gato. Quando eu falo em grau aumentativo, eu falo em aumentar este tamanho. Então, eu teria gatão. E diminutivo é quando eu diminuo este tamanho. Seria gatinho. Então, a gente tem o grau normal, gato, o grau aumentativo, gatão, e o grau diminutivo, gatinho. Esse conteúdo está na página 157 até a 160. Caso vocês queiram dar uma revisada, a gente tem essa aula, tem esse vídeo também. Nós também estudamos os artigos na página 170 até a 172. Bem, quando a gente fala de artigo, a gente fala de algo que pode ser definido ou indefinido. Ele vai ser definido quando ele determinar o substantivo de modo específico. Eu falo o carro. Eu não quero qualquer carro, eu quero o carro. Eu quero a casa. Então, eu determino, especifico. E aí, como artigo definido, eu tenho o, os, a, as. Já os artigos indefinidos são aqueles que determinam o substantivo, mas de modo genérico, ou seja, uma casa não é uma específica, é uma casa. Eu falo um carro, não é um específico, é um carro. Então, os artigos indefinidos são um, uma, uns, umas. E por último, nós temos nosso conteúdo de numeral, da página 181 até a 185. Bem, quando nós falamos em numeral, nós falamos em numeral cardinal, ordinal, fracionário ou multiplicativo. O que são cada um desses? Quando eu falo em cardinal, eu falo no número dele por extenso, por exemplo, 3, 4, 5, 100, milhão. Então, eles são cardinais.
Quando eu falo em ordinal, eu falo em ordem. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim sucessivamente. Quando eu falo em fracionário, eu falo em parte de um todo. Então, eu tenho 3/4, 1/5, 2/3, eles são frações. E multiplicativo é quando eu tenho a multiplicação de números. Eu tenho o dobro, o triplo, o quíntuplo, o quádruplo. Então, estes são os meus multiplicativos. Ao falar de numeral, eu falo de cardinal, ordinal, fracionário ou multiplicativo. Tudo bem? Gente, não esqueçam que essa é apenas uma revisão. Nós já tivemos essas aulas. Qualquer dúvida, elas estão postadas no YouTube e no Classroom. Não esqueçam de enviar suas atividades para correção. Essas atividades valem ponto para a prova, então elas precisam ser somadas para atribuir uma nota. Tudo bem? Eu espero ter ajudado vocês a rever o nosso conteúdo. Nós teremos prova na semana que vem e eu acredito que vocês estão aptos para realizá-la, pois nós tivemos diversos exercícios sobre esses conteúdos. Tudo bem? Beijinhos e até a próxima aula. Uma boa prova para todos vocês.